Continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje intitulado Parentes e Amigos se reúnem depois da morte. Agradeço também a todos os amigos que já se encontram no chat. Seja bem-vindo, boa reunião para todos nós. Bom, gente, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez nos reunindo para realizarmos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857 e que, a partir do seu lançamento, é que se inaugura uma nova era na humanidade. Então, rendamos graças e elevemos os nossos pensamentos em prece para envolver a Allan Kardec e todos aqueles companheiros que contribuíram para que o Espiritismo viesse para a Terra, sob a égide de Jesus. Hoje nós vamos iniciar abraçando a todos os nossos tele-amigos, web-amigos da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham pela transmissão no YouTube, no Facebook, como também os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Todos que estão no chat, uma boa noite Denise. E também iniciamos agradecendo e abraçando ao casal José Roberto, Dona Zulmira, que vieram de São Paulo, da região de Osasco, não é isso? Barueri, do Centro Espírita Obreiros do Bem, de Osasco, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria estar recebendo vocês aqui na nossa simplicidade mineira, na terra que a gente fala muito uai. Então sejam bem-vindos, uai. Bom, gente, nós vamos então retornar ao estudo. Estamos trabalhando na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Estamos no tópico que trata especificamente das relações de além-túmulo. E hoje nós vamos trabalhar com o tema Parentes e amigos se reúnem depois da morte? É uma pergunta proposital em função da questão que vai ser trabalhada aqui hoje. Nós vamos solicitar que Denise faça a leitura para nós da 289 e 290 em sequência. Por favor, Denise. Questão 289. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Resposta: sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta: depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição.
nós vamos mudar um pouco o contexto, a dinâmica nessa noite, porque nós temos uma proposta aqui muito interessante. Mas antes de entrar propriamente no material separado, vamos tecer um pequeno comentário. O texto é muito claro a definir para nós que, ao chegarmos no mundo espiritual, embora seja uma nova realidade, é necessário recordarmos que a passagem, ela é um fenômeno peculiar a cada um. Buscando Jesus segundo suas obras. E nós podemos deduzir que não existe duas desencarnações iguais. Podem haver duas mortes iguais, por infarto, por acidente e etc. Mas a desencarnação, ela é específica de cada um, como não tem dois nascimentos iguais. A princípio, o parto é igual, a tecnologia empregada é a mesma, mas a experiência dos pais e do reencarnante, sem deixar de lado os médicos, os plantonistas do hospital, é uma experiência singular, porque vai ter a ver com o momento de cada um. No caso da desencarnação, vem uma discussão importante. O momento em que o indivíduo vai passar pelo processo. A circunstância que envolve os aspectos psicológicos, os dramas vivenciados, a idade, não é? As condições ambientes. E o que é muito importante, a condição espiritual de cada um, o grau evolutivo. Por quê? O fenômeno vai envolver um aspecto psicológico. Eu costumo brincar aqui dizendo, Dona Zulmira, que homem, por exemplo, tem mais dificuldade com a dor do que a mulher. Não é assim? Qualquer febre para nós é motivo de reservar uma ala hospitalar. Já ouviram o Carlos Alberto falar assim? Vocês precisam de imaginar o Carlos Alberto vivendo isso. É um desespero. E se a gente reage, homem, mulher, agora espíritos, cada um reage às situações, às novidades, de formas diferentes. Então tem pessoas que são mais frágeis emocionalmente para enfrentar um problema, outras lidam com mais tranquilidade. Por isso é que não existe medidor, né, no seu aspecto psicológico, porque a dor é de cada um, né? Então a desencarnação, ela vai nos trazer uma novidade, e essa novidade será analisada e a nossa reação conforme o nosso grau de lucidez, de maturidade ou não. Não é? Conhecer um pouco dessa matéria, afirma Emmanuel no livro Consolador, que pode ajudar, mas não é suficiente. Porque se fosse assim, espírita poderia se considerar privilegiado, porque ele tem conhecimento, então vai desencarnar bem, vai saber como é que funciona. Não é bem assim. Pode ser favorecido? Pode. Porque o espírita somos aqueles que estudamos a imortalidade da alma. E o espiritismo é a única doutrina que nos esclarece de onde viemos e para onde vamos. E inclusive como é que é a realidade do lado de lá.
Filosofia nenhuma vai te apresentar com tanta desenvoltura que o Espiritismo propõe. E até nós temos discutido aqui que o Espiritismo propõe uma libertação espiritual, que ela fomenta, que ela é trabalhada muito mais aqui do que propriamente lá. Se a gente entender o Espiritismo. Porque se nós não compreendermos o que o Espiritismo propõe, o Espiritismo pode encarcerar do mesmo jeito que as outras religiões encarceram o indivíduo. Como assim? O Espiritismo é uma doutrina, é uma teoria fundamentada na moral cristã e que define o movimento de autonomia de cada um. Seremos livres de acordo com o nosso conhecimento e a nossa vivência. Isso é muito importante. Embora no meio espírita ainda graça uma proposta que encarcera. Quer um exemplo? Se não fizerdes o bem, vai arder no umbral. Só muda as terminologias. Você deixa de ir para o inferno e vai para o umbral. A nossa atitude, você pratica caridade porque fora da caridade está lascado. Então eu vou fazer assistencialismo porque senão o negócio vai pegar para o meu lado. Você frequenta o centro espírita porque senão os obsessores vão continuar na sua casa. Ai meu Deus, eu tenho que ir no centro espírita hoje porque aqui em casa está empencado. Isso não é espiritismo. Isso é uma interpretação equivocada de aspectos do espiritismo. Fiz-me claro? Por isso é que não é simples. Parece fácil estudar o espiritismo. Não é. Mas o que é importante é que é uma trajetória que você vai construindo, você vai desenvolvendo o conhecimento. Então, como vocês me disseram, muitos podem julgar que nós estamos vindo para o centro espírita para fazer macumba, para prejudicar alguém, né? Outros estamos vindo para o centro espírita para fazer mandinga, ou para, enfim, ou para termos uma relação com os espíritos que vai nos ajudar materialmente, como se fosse uma religião, como outras que existem por aí, que falam sobre como é que é o movimento de prosperidade. Parece que é isso. Eu não quero entrar no mérito, tá bom? Porque existe um respeito de nossa parte. Ou seja, se você frequentar aquela igreja, Deus, Jesus, vai te abençoar monetariamente. Você vai ter um progresso. É diferente. Eu pergunto a vocês, é diferente da gente vir ao centro espírita, fazer uma série de coisas para a gente ficar bem e Deus nos abençoar? Não é muito diferente, só pode mudar os termos. Não, mas ali é matéria, é dinheiro. Aqui nós estamos falando de bens espirituais. Mas o que é bem espiritual? Vamos combinar. É assim, Denise, que vocês falam, vocês jovens? Vamos combinar. Não. Aqui não existe mercado. Que bem espiritual é esse que você julga que existe? É um bem que você vai investir, que você vai colocar numa conta poupança? Pode vir, querida, você está em casa. Não. Aquisições espirituais é um assunto que envolve compreensão da vida, prática, crescimento íntimo, desenvolvimento de conhecimento, habilidades para operar diante da lei da vida. Quando Jesus fala do reino dos céus, ele fala de um movimento que envolve a nossa intimidade. Nós somos seres imortais. Queremos ser felizes? Ótimo. Mas a felicidade ela não tem a ver com coisas externas. Felicidade é íntima, está de alma. Então, você ficar bem com Allan Kardec, você fazer alguma coisa para fazer amizade com Jesus, com Emmanuel, agora com Chico Xavier, porque ele que agora é o Deus, na visão dos idólatras, não é?
não vai te garantir bem-estar espiritual. Agora é muito bom ser amigo deles, que eles vão ter o que nos ensinar. Aí é diferente, então não tem idolatria. Existe um interesse de convivência, como nós temos interesse de conviver com pessoas que podem nos ajudar. Aliás, eu cresci com uma intuição que eu trouxe de outras vidas, que é melhor você conviver com quem pode te ensinar. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Na época, o menino queria conviver com um menino mais velho. O jovem, os jovens não, eu quero alguém mais velho. Mas, na verdade, eu estava em busca de favorecimento ou de facilitadores que me auxiliassem a chegar em conteúdos. Hoje eu entendo isso. Então, na prática, eu digo, divido aqui experiência. É melhor você estar com quem pode te dar, que pode te dar no seu sentido de te estimular nas aquisições imortais, imperecíveis, que o ladrão e nem a traça vão complicar? É melhor. Não é isso, seu Cedino? Ai, meu Deus. Eu falei que não ia demorar. Pois bem. Então, a desencarnação, ela será um fenômeno a ser vivenciado por cada um de nós. Primeiro, que você não pode negar isso. Se você negar, com todo respeito, tá bom? Não vou ser aqui sem educação, não. Mas eu vou dizer assim, problema seu. Se você não está disposto a olhar para frente. Me desculpe, não estou querendo ser desagradável. Mas o menino fala assim, azar é seu. Não é azar, sorte. Problema seu. Porque você vai desencarnar. Fato. É fato. Você nasceu, você também vai morrer. Todos vão fenecer. Todos que existem. Animais, plantas, os homens, vamos fenecer. E depois, é um assunto que eu preciso estudar. Mas eu não devo, e a dica é dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que de uma forma magnânima estratificou em 5 obras, e na Revista Espírita também, porque a fonte do Espiritismo são as obras básicas. A Revista Espírita de Allan Kardec. Depois a gente passeia por outros lugares. Mas quem quer estudar Espiritismo na base de romancinho, xaropinho, como dizia Arnaldo Rocha, é bom. Você vai chorar, vai ficar triste, vai... vivi essa época, vai se identificar. Ok, vale a pena, é melhor do que assistir o Faustão. Mas isso não vai efetivamente te trazer verdadeiramente para o ponto crucial de pensar a vida. Então nós precisamos de pensar. Agora, voltando, o grande lance não é ficarmos atentos a como será a minha desencarnação. Embora, repito, é um fenômeno como o nascimento é também. Porque senão a gente vai perder a direção do caminho. Ter a informação é válida? É. Mas o que é mais importante é a gente entender o mecanismo do agora. Quais são as nossas responsabilidades na vida? O que eu devo fazer para fomentar o conhecimento, adquirir virtudes e trabalhar no sentido de cada vez mais ampliar uma felicidade relativa com mais, vamos dizer assim, com mais repetições. Termos estado felizes com mais repetição. A ideia é essa. Porque querer ser feliz plenamente é utopia. Vendo o que a gente está vendo nesse mundo de decisões. Porque esse mundo que passamos por ele agora de transição é um mundo de definições. A palavra é essa. Kardec dá a ela essa conotação. Transição para definições. Cuidado com o misticismo, com números.
E eu tenho amigos, hoje eu assisti um amigo muito querido, dando estatística, percentual, quem que vai para outro planeta, quem vem para outro planeta. Eu fiquei assim, pô, depois eu vou bater papo com ele. É muito gostoso escutar essas histórias. Mas o nosso foco aqui é outro. O nosso foco aqui é com Jesus, Kardec e Emmanuel. Porque estatística, para mim, é estatística. Eu não quero lidar com números. Temos 24 bilhões de espíritos na Terra? Temos. Quem que vai para o mundo de regeneração, quem não vai? A gente pode entender que um percentual muito grande está resistindo em passar para outra banda do rio. O percentual maior não está muito disposto. Tem aqueles que não querem e tem aqueles que estão em dúvidas. Esta é a maior parte da população planetária. A menor parte dos 10% aqui, eu não vou falar terça parte, eu vou nos 10% de Jesus. Por que 10%? Essa equação é ótima. Porque ele curou 10 leprosos, só um que voltou. Para agradecer. Aí ele falou o que com ele? Não agradece, não. Bobagem sua. Vai, não entra na cidade, volta para sua casa. E não repita os seus equívocos. Porque a doença é em decorrência das nossas escolhas. Ponto. Foi a sua fé que te curou, não fui eu. Observe o pedagogo, que usa sedativo, que usa medicação, mas ele é pedagogo, ele é mestre. Ele não é milagreiro. Espíritos que nos ajudam não são milagreiros. Eles não sabem tudo da sua vida. Eles não têm autoridade para invadir sua estadia interior e mudar o roteiro. O Bezerra de Menezes não vai fazer isso jamais. O Emmanuel nunca fez com Chico. Embora as pessoas acham que o Emmanuel mandava no Chico. Eu estudo isso há muitas décadas. E cada vez que passa eu descubro quanto que o Emmanuel era carinhoso, cuidadoso com Chico. E respeitador do livre-arbítrio dele. Embora em determinados momentos, ele como um pai, faz: meu filho, ou você que é pai, nunca disse, meu filho. Isso não significa tolir, tirar livre-arbítrio, não. Pai é pai. Não é amiguinho, como nós temos visto na sociedade. Amiguinho que faz vontade de filho. E daqui a pouco ele é engolido pelo sistema. E os filhos, porque fazem parte de uma geração que não está acostumada a trabalhar, não reconhece esforço de pais, porque eles são criados assim. Não há movimento de reconhecimento, é natural. Reconhecimento é esforço, é resultado de trabalho. Você só reconhece o valor de um prato de comida, de verdade, no dia que faltou para você alguma espécie, alguma iguaria. Aí quando você vê aquele conteúdo naquele prato, quem passou pela dor fala assim: graças a Deus eu tenho essa comida aqui. Isso não é ensinado de fora para dentro. Isso é um movimento de aprendizado de dentro para fora. Então, voltando, o Espiritismo, a luz de Kardec, nesse momento para nós, é dizer assim: qual é a nossa posição espiritual agora? O que nós estamos fazendo da vida? Eu preciso de me aprimorar, para no momento do meu testemunho, da minha desencarnação, ser mais tranquilo possível. Porque até, diga-se de passagem, desencarnar é fácil. Difícil é nascer. Sabiam disso? Preparar um espírito para reencarnar é isso aqui, ó. Não vou. Será que eu vou dar conta? Ela vai ser minha mãe. Eu vou casar com ela. Aquela ali, ou aquele ali vai ser meu sogro. Hein? Eu vou ganhar como prêmio, depois de labutar
o mês inteiro, salário mínimo. Vou agora ter que aposentar, isso está no planejamento reencarnatório, com 82 anos. Ah, não dou conta. Será? Não, meu filho, vai que eu estou te vendo. Não, tá bom, eu topo. Chega aqui, o que a gente faz? Revolta, reclama, chora, mente, tripudia, faz com chave, articula, faz uma intriguinha ali, faz um ajuste aqui, para ser beneficiado, ser vitorioso, se livrar dos problemas. Então, é importante que a gente possa refletir sobre o assunto. Agora, é consolador ter a informação, por exemplo, que nós vamos nos reencontrar com aqueles que amamos e que, no dizer de Chico Xavier, nos antecederam na grande mudança. Essa é uma frase que Chico Xavier usou muitas vezes na vida. Aqueles que nos antecederam à grande mudança. Porque a grande mudança, embora nós nos preocupemos com a questão espacial, física, para onde vamos, com quem vamos conviver, a grande mudança, ela tem muito a ver com a consciência que se desperta. A realidade que se abre. Porque aqui a gente fica enganado, para não dizer que nós nos auto-enganamos. É muito bom não saber. É muito bom ficar acomodado. É muito bom não ter que correr. Porque aí a gente fica na zona de conforto. É muito melhor você procurar religiões, para esclarecê-los nas indagações feitas antes de começar, é muito melhor procurar religiões que vão nos curar miraculosamente, que vão resolver problemas financeiros, que vão ajustar as questões, do que se deparar com uma doutrina como o Espiritismo, que vai dizer assim, olha, tudo vai mudar a partir do momento que você mudar. Tem hora que é desanimador. Eu tenho hora uma preguiça de conversar com Kardec. Me dá medo de falar com Jesus. Dá vontade de sair correndo. Porque o que eles nos oferecem é uma espada. Eu queria flor, me dá uma espada. Não para degladiar com o próximo. Esgrimar intelectualmente, eu sei, eu posso. Não. É a espada da verdade. Aquela que rasga as entranhas. Depois que essa espada entra, e ela tem dois gumes, tem 2 fios. Não tem errada. Ela entra e ela sai. É a verdade. Ou, eu gosto muito de trabalhar, o conhecimento. Porque quando se fala em verdade, dá aquela ideia de que está tudo resolvido. E nós, homens, unificacionistas, queremos entender tudo. Queremos entender até Deus. Queremos a verdade plena. E muitas vezes isso é arrogância. O filósofo vai dizer, eu quero conhecimento. Eu quero alimentar o conhecimento. E o conhecimento de agora, ele só me prepara para o conhecimento de amanhã. Significa que o meu conhecimento agora é parco. É tímido. Sei que nada sei. Quem falou foi Sócrates. Sei que nada sei. Então nós estamos aqui fomentando o conhecimento. Denise, depois da introdução de 32 minutos. Tem muitos corações, amigos aqui nos acompanhando do chat. A Kátia da Argentina, a Helena do Rio Grande do Sul. Por enquanto eles estão aqui atentos no estudo, mas eu já solicitei aqui que haja participação para que a nossa interação se faça de forma positiva no estudo e contribua. Mas alguns comentários. O Daniel, porque eu acabei de falar isso, o Daniel fez uma pergunta aqui. O Daniel está em plena sintonia aqui. O Daniel é de Goiás, é um amigo que sempre está conosco.
Na verdade, não é uma pergunta. Ele disse assim, que ele sempre se pergunta a si mesmo se ele vai merecer reencontrar os seus queridos no plano espiritual, com quem ele ama. E eu complemento a pergunta dele, juntamente com a pergunta que eu fiz do livro de Kardec. Isso também não depende só da afinidade, mas depende da nossa renovação e desenvolvimento espiritual, não é isso? Conforme a resposta da 290, depende da elevação e do caminho que cada um segue em busca do progresso. E é óbvio que os companheiros que estão no mundo espiritual, aqueles que estão em grau mais adiantado, eles podem estar ocupando postos ou assumindo tarefas que, na verdade, podem até dificultar um encontro com eles num primeiro momento. Lembra que semana passada eu falei que chegar no mundo espiritual é como se a gente estivesse chegando de uma viagem, numa estação, por exemplo, no aeroporto? Nem todos vão te receber. Alguns vão te buscar. Alguns estão ocupando funções, tarefas, e a gente, gradativamente, à medida em que vamos nos adaptando ao mundo real, né, ao mundo espiritual, nós poderemos ter encontros muito agradáveis, como também poderemos ser recebidos na estação de uma forma desagradável, dependendo das nossas escolhas, das nossas atitudes aqui na Terra. Emmanuel, certa feita, disse para Chico Xavier um adágio que é usado muito por nós aqui na Terra, mas de uma forma invertida. Porque aqui a gente diz assim: me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Emmanuel diz para o Chico, lá no mundo espiritual, esse adágio deve ser aplicado assim: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então as nossas escolhas, os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes definem painéis que vão atrair aqueles que sintonizam com os nossos ideais. Como também podem encontrar em nós campo aberto para determinados tipos de influência. Influências negativas ou influências positivas. Então, como nós falamos há pouco tempo, aqui na Terra existe um percentual, um grupo muito grande daqueles que estão em dúvida se vão abraçar um projeto de renovação. E existe também um outro grupo muito grande que não querem abraçar essa causa de mudança. Naturalmente, cada um desses indivíduos que compõem uma massa enorme, um grupo vigoroso de entidades que se reúnem aos milhões, eles naturalmente estabelecem um nível de sintonia com o mundo espiritual que está ali abraçado com esses planos. Cada um de nós temos companhias espirituais, não temos? Ou vocês duvidam disso? Se duvidar, não tem problema. Vai continuar a influenciar do mesmo jeito. Influenciam ou influem os espíritos em nossas vidas? Kardec não perguntou na questão 459? E qual foi a resposta dos espíritos? Muito mais do que imaginais de ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Você, encarnado, influencia outro encarnado. Faz esse teste com aqueles que são mais afins. Começa a fomentar uma ideia. Daqui a pouco aquele que está sintonizado com você, do nada vai entrar nessa linha. E você vai ver como você pode influenciar alguém. Se nós nos influenciamos mutuamente, porque vivemos num regime de colaboração, e quanto mais colaboração, quanto mais vínculo, mais a influência se faz eficiente. Essa relação se dá na mesma ótica, na mesma ordem no mundo espiritual. De lá para cá, como daqui para lá. Então eu estou dizendo que você pode influenciar espíritos, como pode influenciar os encarnados. Entre os espíritos há influências, de espírito para espírito. São ondas mentais. Os espíritos se comunicam através destas. Comunica não por palavras, mas sim por ideias. Então, no mundo espiritual, você não esconde.
Você é compreendido pelo que você pensa. Então não dá para dar jeitinho brasileiro, ficar atrás da moita, atrás da pilastra, fazendo coisa errada. Aqui a gente consegue enganar, embora no mundo atual não se engana por muito tempo. Porque existe um adágio popular também que diz que mentira tem perna curta. E a treva combate a própria treva. O que eu quero dizer? Naquele ambiente fomentado por complicações, aquele mesmo ambiente se resolve. Não precisa de vir luz para dar jeito. Daqui a pouco alguém delata alguém. Daqui a pouco as coisas tomam um rumo interessante, inesperado. Aí o místico vai dizer, foi Deus. Foram os espíritos. Foi nada. Somos nós mesmos é que criamos. Somos nós mesmos é que fomentamos a luz ou a treva. Agora, é óbvio que quando vinculados à luz, seremos abençoados, envolvidos por outros agentes que estão em planos superiores. Aí é uma outra questão. Fiz-me claro? O assunto é complexo. Então, se você quiser entender o ambiente espiritual, que faz parte da sua realidade, semana passada nós estudamos aqui, o Emmanuel, qual foi a dica do Emmanuel no livro Justiça Divina? Avalias o que pensas quando estás só. O que fazes quando não tem ninguém ao seu lado? Se a gente prestar atenção no que está acontecendo, nós vamos começar a entender o que virá depois da desencarnação. Porque aqui na Terra a gente não tem muito tempo para ficar sozinho, não é assim? É tanta tarefa, são tantas pessoas. De vez em quando é que dá uma brecha. Aí dá para você identificar. Agora, e depois da morte? Você vai ter muito tempo, caboclo. Você vai ter muitas oportunidades de reconsiderar. E aí, obviamente, que a visão se amplia. Então, se hoje você não consegue identificar os espíritos que estão sintonizados, que estão nos influenciando, porque a ordem divina não permite mesmo, porque senão a gente iria enlouquecer. Imagina você vendo espírito entrando dentro da sua casa. Querer sua privacidade. Então deixe você. É melhor você pensar que priva de uma intimidade inviolável. É melhor você pensar assim. Mas quando o negócio começa a pegar, né? A vibração baixa ou sobe, deve ter espírito. Ou tem espírito o tempo todo. Agora eu quero também dizer para vocês ficarem mais confortados e não se sentir tão com os lares violados. Uma casa que é regida pela moral, pela prece, pelos bons costumes, só adentram espíritos autorizados. Uma casa regida por brigas, por debates, por embates desequilibrados, por intrigas, pelo ódio, pela moral questionável, quais serão as companhias espirituais que estarão naquele lar? Então, quando os espíritos dão dicas, façam o evangelho no lar, faça suas preces, faça boas leituras. Eles estão dando dicas, não projetos religiosos, ortodoxos, que você implante um templo dentro da sua casa, faça do seu lar uma capela católica ou protestante, ou um centro espírita, porque não é para isso, a sua casa é sua casa. Mas eles estão dando uma dica, para que a gente possa fazer um saneamento psíquico. Porque a oração, ela vai purificar o seu templo íntimo. E quando você trabalha a oração, os bons costumes, as boas práticas, a boa conversa com aqueles que caminham com você, serão dois ao invés de um só. Significa de quê? Como diz a música do Beto Guedes, né? 1 mais 2, 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Olha que legal. 1 mais 1 é muito mais do que 2.
Ou seja, são duas individualidades que se somam. Há mais força do que apenas o número 2, que é uma unidade em tese. Pegaram aí o raciocínio do poeta? Isso é importante. O Dr. Bezerra usa muito aquela metáfora, né? Que uma vara pode ser quebrada, mas um feixe de varas você não quebra. Tá falando o quê? De união, de colaboração, de participação. Uma casa espírita. Por que a prece aqui costuma ser mais efetiva, mais eficaz? Porque subentende-se, isso é na teoria, tá bom? Que nós estamos aqui focados no mesmo objetivo. Então, quando a gente faz a prece, nós estamos nos unindo em pensamentos e em vibrações. E é óbvio que o efeito é muito mais ampliado, é muito mais eficaz do que uma prece de um indivíduo só. Agora, não adianta nada reunir, né, as varas e elas estarem todas dispersas. Elas estão unidas em corpos, né, num ambiente físico, mas estão dispersas psiquicamente. Aí costuma uma só ter mais autoridade na oração do que 20 unidas, porque na verdade não estarão unidas, estarão apenas com o corpo presente. Você está aqui na reunião, mas está pensando nos seus problemas do seu trabalho, sua mente está focada lá na sua casa. Você não está acompanhando a reunião verdadeiramente. Então nós precisamos de cuidar disso. O assunto é complexo. Não é isso, Denise? Pois bem. Então nós, quando nos deparamos com a realidade do mundo espiritual, devemos lembrar daqueles que já atingiram um grau mais elevado, aquele que se responsabiliza na Terra. Ele faz parte daquele 1/3 que está dedicado, decidido a mudar. Será que nós podemos nos considerar membros desse grupo que está decidido a mudar? Lembra que eu falei que são 3 grupos? Aqueles que não querem, aqueles que estão, na verdade, adiando, e tem aquele grupo que quer. Será que eu posso considerar vocês no grupo daqueles que querem mudar? Gente, desce da cerca, desce do muro. Ou ou deixa de Denise, você está em qual grupo? Você não, na frente das câmeras, você não vai me deixar com vergonha. Pois bem. Ainda mais do meu lado, complicou, foi tudo agora. Gente, é natural que nós estamos em busca do 3º grupo. Agora, eu não disse que esse 3º grupo já está planificado nas virtudes, não é isso. Vamos trazer Kardec? Quando ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então, são dois elementos importantes aqui. Transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Quando ele fala em transformação moral, ele está falando de concepção. Ele está falando de ideal. O meu ideal, hoje, a teoria moral que eu abraço é a teoria moral que tem como base o Evangelho. Então, a minha teoria, a teoria de vida, a teoria que eu estou adotando na minha vida, ela não é mais uma teoria que me respalda matar alguém, prejudicar deliberadamente alguém, roubar de alguém, certo? Então eu estou em busca de uma outra teoria. Então existe uma transformação moral. Quando ele vai para a segunda etapa dizendo, e os esforços que emprega para domar más inclinações, o texto não está dizendo que já domou as más inclinações. O texto está dizendo de esforços. E estes esforços, eles estão sendo adotados por nós, não estão? Eu não tenho dúvida que estão. Só de vocês ficarem aqui 1h30 sentados em prece, acompanhando uma reunião como essa, é um grande esforço. É um grande esforço. Cada um se esforça naquilo que ele entende ser o melhor.
Você não se esforça no seu trabalho para cumprir a sua tarefa profissional? Você não cumpre, é cumpridora dos deveres diante da família, diante da sociedade? Você está se esforçando. E no nosso caso, nós estamos deliberadamente nos esforçando para sermos pessoas melhores. Só de estarmos aqui exercitando a educação, e eu repito, não uma educação de verniz, aquela educação que eu quero mostrar que eu sou educado, mas aquela educação, aquele esforço de implementar recursos, caracteres na minha intimidade para te tratar bem, isso é um esforço. E esse esforço requer de nós persistência, itinerância. E Jesus, sabedores que no esforço tem aqueles momentos de mais euforia ou não, de desânimo, de dificuldade, tem hora aquele sentimento de falência, eu vou deixar para depois. Jesus, conhecedor de tudo isso, disse que a senha da vitória está no perseverar até o fim. Olha que barato. Ele sabe que é uma tarefa que vai exigir de todos nós tempo, oportunidades, e Deus nos concede. A começar pela reencarnação. Mas se você não é reencarnacionista, quem está em casa, eu te digo, numa existência, quantas oportunidades que a vida nos dá? Lá naquele relacionamento complicado, quando você acha que está esgotado, de uma hora para outra surge uma varinha de condão que você não sabe de onde, que abre uma porta e está lá você de novo, diante do sujeito, com a oportunidade de perdoar, de se reajustar. Já aconteceu isso com vocês? Você não dava mais nada por aquela causa. De repente o processo volta para cima da mesa. Você já estava quase deletando, jogando na lixeira. Aí alguém, fulano, aquele assunto, você fala assim, mas você está desenterrando defunto, minha filha. Aí do nada a vida está te dizendo, eis aí o momento de recomeçar. Isso é extraordinário. Eu vejo na internet há muitos anos, no meio espírita, uma frase que ela tem como autoria Chico Xavier. Mas até hoje ninguém me deu a fonte. E como você tem muitas coisas na internet que está escrito assim, Chico Xavier, e não foi Chico Xavier, eu não posso dizer se é ou não é do Chico. Porque quando eu cito uma frase do Emmanuel, eu tenho a obrigação de dar o livro, a página, o capítulo, é Emmanuel. Agora, colocar uma frase na internet, se tem alguém que faz cartaz, banner, publica Twitter, Instagram, e são espíritas, eu dou uma dica. Se vai pôr uma frase do Emmanuel na internet, cite a fonte, porque isso é uma questão de regra, isso é lei, porque senão eu não replico. Chega para mim muitas vezes banner com frases maravilhosas, que eu sei que é do Emmanuel, e em algumas delas sei de onde, mas por não ter a fonte eu não replico, porque isso é repetir um erro, certo? Mas é dito por aí que Chico, certa feita, falou que não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Já ouviram essa frase? Todo mundo já ouviu, né? Ah, foi o Chico. Ok, tomara que tenha sido mesmo. Está vendo o que é responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade moral com a doutrina, não. Mas eu tenho responsabilidade com o que eu falo. E se eu estou falando de espiritismo, eu não posso fazer o espiritismo ao meu modo, como está acontecendo por aí. E está assim na internet. Um monte de gente se dizendo espírita, fazendo palestras, com acessos, mas você vai espremer de espiritismo, não tem pulufas. Mas o Chico disse, volta, Casalberto. Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é necessário, é oportuno que a gente possa começar agora e fazer um novo fim.
Esse trocadilho é bem estilo Emmanuel. Não dá para voltar atrás. Você não volta relógio. Aliás, Emmanuel, em muitas feitas, disse isso para Chico Xavier. Por exemplo, uma citação no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schuber, lançado pela Federação Espírita Brasileira, tem uma carta do Chico que ele diz para o Vantuil de Freitas, então presidente da FEB: Emmanuel tem me dito que a única coisa que a gente não consegue voltar é o ponteiro do relógio. Não dá. Passou. Aconteceu. Falei aqui semana passada. Aconteceu, virou manchete. Vocês lembram dessa revista? Da TV Manchete? Aconteceu. Você é nova, você não lembra, não. Saiu pela tangente. Eu vi no Google. Eu sou velhinho, trabalhava lá na época. Aconteceu, virou manchete. Está escrito. Por isso é que tem até uma dica que o Honório Abreu falava isso muito com a gente. Essa é boa também para anotar. De vez em quando a gente solta umas aqui. Nem tudo que você pensa, você fala. E nem tudo que você fala, você escreve. Porque a partir do momento que verbalizou, seja pela boca ou pela escrita, está registrado e você tem que responder. Agora, o seu pensamento, tu é livre. Não tem cela, não tem prisão para o seu pensamento. Isso é um pensamento socrático. Quando foram prendê-lo, prendam o meu corpo, mas jamais prenderão as minhas ideias. Agora, estudando Emmanuel e André Luiz, a partir da base que Kardec oferece, nós vamos entender que o pensamento hoje é vida. E a gente tem que tomar cuidado com ele. Aliás, isso não é novo. Porque Jesus, quando foi tratado do assunto adultério, ele falou que na lei está escrito que não pode, né, cobiçar. Lembram dessa passagem? Então Jesus está falando que se comete adultério por pensamento. E é tão grave quanto o fato em si. E quando nós falamos adultério agora, nesse mundo tão complexo, né, tem que colocar o não é não, tem uns negócios assim, eu vi, é bonitinho, né? Tá civilizando a massa. A massa está ficando educada. Não é não. Pode ou não pode? Imagine. Licenciosidade ou não, escrúpulo no meio da massa. Ok. Mas a evolução vai assim. Também vai no meio do povo. Mas a ideia é que nós temos responsabilidade com ela. Penso, logo existo, Descartes disse. Mas é mais complexo, porque existem reflexos na base da sua mente. Sabia disso? Reflexo, vem comigo na cadeia, no encadeamento que Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida. Anotem. Segunda lição, vontade. Reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Quer que repete? Reflexo, emoção, ideia, depois é que vem a atitude, a ideia, a palavra, a atitude e a ação. É um encadeamento que acontece num átimo de tempo na sua intimidade. Mas sempre as pessoas perguntam, mas o que é reflexo? Reflexos são aqueles pontos que vão ficando guardados na nossa intimidade. Então, cada repetição, cada ação, sentimento que vai se repetindo, vai se instaurando reflexos na sua casa mental. E a nossa mente funciona apoiada na base desses reflexos. Então, vou num reflexo motor. Gente, respeitosamente, D. Eu até vou chamar de D com toda a intimidade. Eu toco na Denise, no ombro, viu, gente? Eu toco no ombro da Denise,
naturalmente vai haver um despertamento de um reflexo. Esse reflexo, essa percepção, ela vai ser, naturalmente, levada para o cérebro. Né? São o encadeamento neural e depois a decodificação dessa ideia. Isso fisicamente é claro, certo? Em nível espiritual é a mesma coisa. Vocês escutam uma nota musical, se ela é conhecida, naturalmente, ela é conhecida porque essa nota musical está registrada na sua memória como pontos de reflexos. Então você escuta uma nota musical de uma música conhecida, se você está atento e a sua percepção é treinada para esse departamento, uma nota é suficiente para Mozart decodificar uma sinfonia inteira, a partir de um reflexo. Então, quando nós sentimos um cheiro, identificamos um painel, uma cor, não é? Um toque, uma situação específica, se existem registros na nossa intimidade, vai acionar o quê? Como você tocar uma tecla de um instrumento. Tocou, vai ver a repercussão, a vibração daquele som, ok? Por isso é que quando há um despertamento de um reflexo, você não consegue aprisionar esse reflexo. Você não consegue impedir um sentimento. Você não consegue impedir uma ideia que ela surja. Quando Jesus fala assim, olhai, eu gosto muito do texto de Marcos. Quando Jesus fala sobre o vigiar e orai, eu gosto da abordagem detalhada de Marcos. Está em Marcos 13:13. 13:33, aliás. Ele diz assim, olhai, vigiai e orai. Olha a cadência. Olhai, observa. Observa o que está esboçando na sua intimidade. O reflexo foi acionado. Brota a emoção. Até então, isso não é racionalizado. Isso está num bloco muito rápido de emoções. O reflexo casa muito com o instinto também, só para a gente entender um pouco mais. Aí brotou. Quando brota, chega um momento em que você é acionado para observar o que está brotando da sua intimidade. Se é positivo ou se é negativo. É o momento do olhar que Jesus diz. Olhai. Olhai para o que está lá fora? Não. Olhai para o que está brotando da sua intimidade. E quando você identifica e a sua consciência é acionada, porque esse é o momento da consciência. Isso é bom ou não é bom? É o tribunal. É o tribunal que manifesta-se. Isto não é bom. Ou isto é bom. Se a sua consciência diz não é bom, e você entra em cena com o vigiai, ou seja, doma o corcel, pega as rédeas, controla. Porque se você não controlar, depois que vem para fora, aí aconteceu, virou manchete. Pegaram aí? Aí já está registrado, aí a câmera está te dizendo, sorria, estou te filmando. Não é assim? Por que, Casalberto, essa onda demorada com Emmanuel? Para dizer que nós fazemos parte do terceiro grupo. Que é aquele grupo que está predisposto a mudar. E por isso que eu estou aqui na Casa Espírita, repito. Por isso que eu paro para ler um livro espírita. Dentro de um contexto assim, bem pragmático, bem religioso. Por isso é que você abraça a causa lá na sua casa. Que você está predisposto a melhorar. O mundo inteiro fala assim, chuta a barraca. É assim que fala? Não precisava.
chuta tudo da barraca, chuta o balde. Como é que você atura aquela desgraça ambulante? Aí você fala assim, aí você vai, o homem velho, né? O eu inferior, que gosta do acalento, da vaidade, é mesmo, você tem razão, você tem... Quer saber? Olha, tem conversas que o indivíduo chega até a definir a separação ali naquele momento. Dá toda a razão para aquela pessoa que está lá. Sabe o capetinha? Chuta a barraca, né? Prega o pé no balde. Tem umas histórias assim? Aí você vibra com ele, solta foguete, aí vai embora para casa. Aí no meio do caminho, né? Aí o diabinho foi embora. Foi não, ele está aqui dentro. Porque o outro lá fora só apertou o botão. O diabinho aqui dentro fica um pouco mais acomodado, aí a consciência diz assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Ou então diz assim, ah, minha filha, ela é tão boa no fundo, no fundo. Aí começa o drama. Aí vem o sofrimento. O que eu faço? Separo ou não separo? Aí chega num ponto que você fala assim, quer saber de uma coisa? Depois eu resolvo. Depois, deixa para amanhã. E esse amanhã costuma estar durando 20 anos, 30 anos. E o indivíduo não entende por que ele está ali. Se abre o painel espiritual, vai clarificar tudo isso. E é o que nós nos deparamos quando chegamos no mundo espiritual. O porquê que houve essa trajetória tão longa. Por que esse sacrifício? E a importância de ter conseguido perseverar. Ou quando nos deparamos com as nossas fragilidades de ter abandonado o barco. Como aquele capitão que tem a obrigação ética de ser o último a pular fora, né? Que costuma ser o primeiro a abandonar o barco. Aí vai o que acontecer? O sentimento de ineficiência, de falência. E nesse movimento, e eu quero que vocês entendam muito bem uma coisa, que tudo isso tem a ver com a causa que nós escolhemos, com o ideal que nós abraçamos ser o melhor. Ou seja, você tem um ideal que escolhestes. A sua irmã, que pode morar junto com você, tem outro ideal. Então não significa que a sua escolha seja boa para a escolha dela. Cada um tem um histórico diferente. Cada um tem um grau de responsabilidade muito específico. A questão toda é que a gente cria alguns padrões do que é certo, do que é errado, de acordo com uma visão da sociedade. Os parâmetros estão em regras que foram instituídas. E, na sua grande maioria, são regras determinantes e heteronômas, que encarceram os indivíduos. Então, tem pessoas que abraçam algumas causas porque alguém diz para ela que ela tem obrigação de abraçar. E ela, na intimidade, nunca sentiu compromisso com aquele propósito. Mas porque o padrão definiu que assim tem que ser, o indivíduo passa uma vida inteira dessa maneira. Está errado? Não. Não existe nada errado no mundo. Errado é quem fala que está errado. Porque se a visão ela é pessoal, quem sou eu para dizer que o indivíduo está errado? Obviamente que existem comportamentos que ferem o bom senso. Frutos teratológicos de uma sociedade. Então, se nós nos reunimos aqui para avaliar um indivíduo que está trocando os pés pelas mãos, que está quebrando as oportunidades, que está dando murro na ponta de faca, são coisas óbvias, que agridem o bom senso. Ficou claro? Isto é uma coisa. E que nem sempre esses indivíduos estão predispostos a mudar, porque não querem ouvir.
E a pior cegueira é aquela que não quer ver. Não adianta. A pior obsessão, no dizer de Allan Kardec, é a fascinação. Não é a subjugação. Aquele indivíduo que está no chão, maquietado, manipulado por espíritos, que estão nas praças, se comportando como símios. Essa não é a pior obsessão. A pior obsessão é a fascinação. Aquela que o indivíduo não enxerga um palmo na frente do nariz. O mundo inteiro está errado e ele está certo. Esta obsessão, infelizmente, só o tempo e a dor. Não tem o que fazer. O indivíduo está fechado, ele está trancado em si mesmo. Como que os espíritos que querem ajudar atuam? Oração. E a prontificação em ajudar na hora que ele levantar o dedo. Pode ser até para dar uma colherada de sopa. Só isso. Ou para trocar a fralda. Nada mais do que isso. Pode ser a maneira de ajudar. De demonstrar carinho. Porque com carinho você toca. Com amor você chega. Na força você espanta. Você cria rupturas. Aí nós vamos entender por que as mães conseguem. Por que o amor consegue penetrar nas regiões mais insalubres, mais tenebrosas. Vocês já ouviram falar do livro Libertação, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel? André Luiz? A história de Gregório? Eu vou contar um bastidor aqui. Na obra é narrado que Matilde, a mãe, é que penetra nas regiões mais complicadas para salvar o filho. Mas, na verdade, ela não era mãe. Ela era a alma da alma dele. Mas isso não vai alterar muito o preço da bolsa, não. São os bastidores de Arnaldo Rocha. Mas o importante é que o amor penetra. Porque aonde tem amor, o amor é uma força que, quando a vontade está dúbia, está frágil, o amor preenche. Porque se dependesse só da vontade, a gente ficava analisando a evolução só sobre o prisma da racionalidade. Ou seja, o indivíduo está no buraco, ele não quer sair, então é o problema dele, você não tem o que fazer. Isso é racionalidade. Depende da vontade dele. E o espírita, nós temos dificuldade de entender esse assunto. Os radicais que acham que é isso mesmo. Que não tem intervenção, não. E os místicos que acham que o negócio é só na base da intervenção. Por isso é que toda hora tem uma corrente para orar. Vamos orar pelo bem-estar dos políticos de Brasília. Toda hora vocês já ouviram ou foram convidados por uma corrente dessa? Pois é. Aos empolgados. Os empolgados catolicistas que querem sustentar a evolução só na base da prece. Então vamos pensar o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A oração tem o seu valor? Tem. Em qual sentido? Auxiliar para que nós estejamos melhores. Pode atender ao terceiro? Sem dúvida. Para balsamizá-lo. Agora, a oração não vai fazer que ele mude de maneira de pensar, não. Isso é misticismo. A prece é para adocicar. Porque quando você está mais calmo, aí sim você pode até respirar um outro oxigênio e ter mais condição de fazer uma outra escolha. Mas se a prece fosse intervir na maneira de pensar e de agir das pessoas, meu Deus do céu, Jesus só ia montar um cortejo de oradores, né? de espíritos das preces, para fazer o mundo caminhar. Ora bolas, que infantilidade. Mas a prece pode muito. Porque a prece geralmente ela é adornada, usando um termo agora com a presença de Meimei, a prece é como se fosse uma maneira de engrinaldar uma situação. Colocar uma grinalda numa noiva. Olha que bonito. Isso é coisa de Meimei. Porque é um casamento. A noiva representa o casamento. Não é isso? E quem que é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo da humanidade.
Então Jesus representa o casamento da humanidade com o dever, com o progresso. Então Jesus não vai casar para você, por você, ou com você. Mas ele, como amigo, como o excelso benfeitor, ele te estimula. O magnetismo dele nos contagia, para que a gente perceba que vale a pena casar. Então o compromisso do casamento é seu. Você vai casar com a vida. Você casa com as pessoas? Casamos também. Nós nos comprometemos com as pessoas. Toda amizade é um casamento. Todo ideal que abraçamos é um tipo de casamento. E o casamento pressupõe fidelidade. Qual que é a ideia da fidelidade? Não dá para amar dois senhores. Se agrada um, desagrada o outro. Não é? A questão da monogamia é uma vitória de uma humanidade primitiva, que entendeu que a ideia não é dispersar, é focar. Na atualidade existe um esforço para que o homem volte à poligamia. Quando ele perde os seus compromissos com aqueles seres que estão em busca do mesmo ideal. Então no carnaval fica-se com todo mundo. Isso é poligamia. E a poligamia ela pode ser requintada. Você pode ter orgias, você pode ter práticas excêntricas, que aí é uma queda muito mais complicada do que a dos animais, porque animal não faz orgia. Aliás, o animal pratica o sexo apenas para reproduzir. Pegaram aí? Então nós podemos, observem bem aonde que eu quero chegar, que não é simples. Maria, João de Deus, me perdoe. Fica para outro, eu conto a sua história. Eu ia contar a história da Maria, João de Deus, coitada. Não pude. Nós casamos com Deus. Filiação divina. Quando nós colocamos em prática os nossos ideais, nós estamos sendo filhos de Deus. O filho é aquele que vem cumprir a obra do Pai. Não foi o que Jesus disse para nós? Eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou, cumprir a obra dele. Aí a gente fica assim, uma relação de um espírito com o outro. Sem problema. Mas essa filiação é em outro nível, é mais profundo. Porque Deus, na sua imanência, ele se manifesta em você o tempo todo. Ele se manifesta te inspirando a progredir. A vida vai te convidar o tempo todo. Então é a voz de Deus, no sentido bem catolicista. A mão de Deus, a voz de Deus, o olho de Deus está te chamando. Isso é movimento externo. Mas não é isso. A vida, a natureza, ela conspira para o progresso, para o ajuste. Toda vez que a natureza grita, é porque ela está em busca de uma acomodação, de um encaminhamento natural do processo. O nosso corpo, quando grita, é porque ele está desarmonizado. E por que o corpo desarmonizou? Porque a natureza psíquica, a da sua inteligência, da sua mente, se desarmonizou. Porque mente sã, corpo são. Fechou? Comigo? Tranquilo? Pois bem, então todas as vezes que a vida está te dizendo, levanta, vai trabalhar. O sol bate lá na sua casa, na janela do seu quarto, te mostrando. É um despertamento seu, é um espelho da sua mente refletindo o que é bom. Então eu vou sair para trabalhar. Então quando você sai, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou realizar, você está sendo filho de Deus. Não precisa de vir para o templo. Não precisa de ler a Bíblia. Não precisa ser religioso para ser filho de Deus. Quando você ama, você está expressando o amor de Deus. Como filho, como pai, como... Essa é a filiação. Mas quando não, nós não somos filhos. Não, você está sendo... Você deixa de ser filho? Como assim, caso aberto? Não. Aí você vai ser servo. Aí Jesus diz assim na metáfora, o filho
o filho, ele fica para sempre na casa. O servo, ele fica ali por um tempo que ele foi contratado. As nossas personalidades, elas são nossas servas. Eu estou aprendendo com o Carlos Alberto, você está aprendendo com a Denise. Mas você não é Denise. Eu não sou Beto, eu sou espírito. O meu nome hoje é apenas uma vestimenta. Esse corpo é apenas um uniforme, que compete a mim usar bem ou não. Quando eu chegar no mundo espiritual, o que chega não é a veste, não é Beto que vai chegar no mundo espiritual. Vai chegar a minha intimidade, a minha realidade. Se eu fui filho, se eu fui servo. Isso é tão bonito. E Jesus diz assim, que quem comete pecado é servo do pecado. Todas as vezes que nós nos desconectamos da proposta divina, nós mesmos criamos o pecado, nós mesmos que criamos o desajuste, a desarmonia. E aí a gente vai ter que pagar o preço por isso. Porque eu desarmonizei, eu vou ter que reharmonizar. Eu vou ter que lutar para colocar tudo no lugarzinho bonitinho dentro de casa. Aí os espíritas, nós começamos a adotar termos como pagamento. Um amigo espírita hoje falou assim, Carlos Alberto, isso é meu karma. E eu quase que eu falei para ele que espírita não tem karma. Mas aí uma voz divina disse assim, karma, Carlos Alberto. Você não vai explicar isso para ele não vai entender, porque ele acha que ele tem que pagar. Então paga. Você não nasceu para pagar nada, você nasceu para evoluir. Agora, é óbvio que nós temos relações. Você não evolui sozinho, você evolui em comunidade. Existem seres que você tem identidade, você tem amizade, você tem carinho. Outros você repele, você tem dificuldade. Então significa que nós estamos num plano de relação e de colaboração. Porque aquele que você sente repulsa, você um dia vai agradecer. Entendendo que ele, na verdade, fala diferente de você. Mas você precisa dele, como ele também precisa de você. Ou você quer conviver só com quem fala na sua mesma língua? Para quem faz só cafuné, só dá beijinho. Aí é muita flauta, meu querido. E nesse mundo de 3/3, já que eu falei aqui, a tendência é que 2/3 atirem pedra. E você seja o alvo. Agora, é muito melhor tomar uma pedrada na orelha, como diz lá no interior de Minas, do que ser aquele que é bom de mira, que sai dando pedrada para tudo quanto é lado, não erra uma. Esse aí, Carlos Alberto, vai reencarnar para tomar pedrada. Para de pensar assim, meu amigo, porque ninguém reencarna para tomar pedrada, para tomar facada, para tomar ou receber bala perdida. Mas se acontece, é porque existe uma lei de atração. Porque você pode desviar uma bala perdida pela sua capacidade de servir ao próximo, de amar o semelhante e de colaborar com quem está no seu caminho. Você pode mudar o seu destino. A questão é que 2/3 não estão dispostos a mudar. Apenas 1/3. E esse 1/3 que eu estou dizendo, que está realmente querendo, são aqueles que mais dificuldade vão enfrentar. Porque esse 1/3 que quer mudar, esse 1/3 está tentando entrar na vibe, na sintonia, no colégio, na proposta de Jesus. E foi ele quem disse: se fizeram isso ao vosso mestre, o que farão aos seus discípulos? Somos aqueles que estamos em busca de passar pela porta estreita. E assim nós encerramos a nossa reunião com o versículo 9 do 10º capítulo de João, que Emmanuel utiliza esse versículo no livro Caminho, Verdade e Vida para falar sobre a porta divina. E nas palavras do nosso benfeitor querido, amigo e tão presente Emmanuel, que um dia, agosto, lá do século XVI, ele tem uma intuição, fundar uma cidade.
Aí ele tem uma visão na escola de Piratininga. E nessa visão, no início ele não entendeu quem era. Depois abre o painel e ele identifica a presença do convertido de Damasco, Paulo. E Paulo diz: aguarde, ainda não está na hora. Ele espera alguns meses e resolve fundar essa cidade. E escolhe o dia 25 de janeiro, que a comunidade cristã comemora a conversão de Saulo para Paulo. E este sacerdote funda então o cérebro da América do Sul, São Paulo. Lembrando que quando Saulo escolhe o nome Paulo, a latinidade do nome Saul, ele escolhe no dizer de Emmanuel para fazer uma reverência a um romano tribuno chamado Sérgio Paulo, que auxiliou Estevão e depois auxiliou o próprio Saulo num processo complicado em Roma. Mas há alguns também que afirmam que ele escolheu o nome Paulo porque Paulo significa pequeno, a definir um gesto de humildade. Porque todos aqueles que querem ser grandes são pequenos. E todos aqueles que buscam ser pequenos se agigantam. Padre Manuel de Nóbrega, que ficou conhecido depois, através de Chico Xavier, pelo nome de Emmanuel, que, diga-se de passagem, alguns insistem em dizer que é porque representa Emmanuel, Deus conosco. Mas, na verdade, ele escolheu esse nome porque os indígenas tinham dificuldade de pronunciar o nome Emmanuel. Então, eles chamavam o padre de Hermanuel. Hermano Noel. Foi por isso que Emmanuel escolhe então essa alcunha de Emmanuel, para reverenciar os gentios, os índios, o povo simples, que ele veio para o Brasil para evangelizá-los. E hoje, nos tempos atuais, Emmanuel, depois de um legado tão extraordinário através da mediunidade de Chico Xavier, vem mostrar para nós espíritas que só o espiritismo não é suficiente. Nós precisamos do espiritismo cristão, do espiritismo evangélico. Porque sem Jesus nenhum projeto na terra tem vida longa. Porque o próprio Senhor disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se viemos aqui para entrar para o mundo dos espíritos, se viemos aqui hoje expectantes em ter mais informação sobre a desencarnação, nós podemos, com toda a vênia, dizer que é mais importante sabermos em qual porta que nós estamos entrando. E ouvir de Emmanuel que a porta é Jesus é extremamente consolador para nós. Porque ele está nos dando uma dica que essa porta se chama amor. Essa porta se chama esperança. É a única porta da verdadeira libertação. E o benfeitor encerra a atividade dizendo: através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação de seus princípios, é possível encontrar
a passagem abençoada de definitiva salvação. Abracemos Jesus, porque Ele conforta, Ele preenche, Ele explica, Ele acolhe e Ele indica por onde percorrermos. Qual o caminho que vai realmente nos libertar? Lembrem-se, embora apresenta o caminho, sendo Ele o referencial do caminho, o exemplo, o grande lance dessa história é porque Ele não te manda ir sozinho. Ele vai conosco. Porque o amigo verdadeiro é aquele que segue até o fim, ombreando, inspirando, cuidando e dizendo: a vitória é real, não desista jamais. Ave Cristo, boa noite para todos. Muito obrigado aos nossos irmãos das terras paulistanas. É sempre muito bom poder relembrar algumas histórias e espero que ainda em 2019 nós possamos estar em São Paulo para fazer o lançamento do livro que vai sair agora em abril, que eu vou pedir à Vênia de não ainda declarar o título, que será uma surpresa, mas é questão apenas de algumas semanas, mas uma biografia que vai vir para ilustrar ainda mais a gigante e maravilhosa tarefa de Emmanuel, tendo na terra um leal escudeiro, Francisco Cândido Xavier.